Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e no dia 1º de outubro eu pedi pra vocês me mandarem contos com temática de Halloween ou de terror com um limite máximo de 1000 palavras. Muita gente mandou, alguns contos foram muito bons, outros nem tanto. Eu não consegui ler todos, mas consegui ler e comentar alguns aí, então vamos ver? Já recebi alguns contos de Halloween, vamos ler então? Conto de Halloween, Bruno Massaio. Reprimido a mim desde sempre, não sinto ódio das pessoas, apenas não sinto nada. Later. Então, vamos lá. Esse texto é sobre um psicopata que ele se considera um artista e a arte dele é matar. O texto pega uma coisa meio de falar da morte comparando a obras de arte, Picasso, Beethoven, só que tem um grande problema nesse texto aqui. Bruno escreveu: ignore erros de português, pois uso linguagem informal na internet mesmo. Mas olha só, isso não é linguagem informal, tem várias coisas escritas errado. Picasso tá escrito errado, e sabe? Não é porque você tá me mandando isso pelo Facebook que isso deixa de ser um texto literário. Isso é um conto, é um texto literário, então tenta, sabe, dar uma revisada, né? Eu acho que seu texto, ele tem um potencial de ser um texto bom, só que, sabe, você precisa se importar com ele. Se alguém pegasse esse texto e revisasse e fizesse a gramática certa e botasse acento nas palavras, letra maiúscula e pontuação no texto, ia ficar um texto bom, sério mesmo. Então minha dica é, tipo, leva mais a sério isso. Algumas pessoas, além de cometer erros de gramática mesmo, estão errando também nomes próprios. É uma dica mesmo, se você não sabe escrever um nome, mas você quer colocar esse nome na sua história, pesquisa no Google o jeito certo de escrever. É tipo Frankenstein, é tipo Picasso. Minha voz tá horrível. Já tá voz de bruxa pro Halloween. Esse aqui se chama Sangue Luar, do Vitor Moraes. Vingança. Simplesmente definida como o ato de retribuir o mal que nos foi causado. Later. É um vampiro que quer se vingar de um cara que traiu ele, então ele quer se vingar mordendo a filha do cara, né? Matando. Mas aí ele tá conversando com o mordomo dele e ele tá se alimentando de outra garota. E aí essa parte que me deixou confusa, porque parecia que as duas garotas eram uma só e que tava indo e voltando no tempo, mas não é isso não. Eu tive que voltar no texto pra entender isso, então eu acho que poderia ficar mais claro. Em algumas falas não dá pra entender quem tá falando, eu só entendi quando eu voltei mesmo. Mas por outro lado, tem uma última fala do mordomo que dá pra entender que é o mordomo sem precisar dizer disse o mordomo. Isso eu achei interessante, só pelo jeito do personagem falar deu pra entender. Enfim, eu achei a escrita bem legal, bem bonita. No geral, eu gostei do conto, gostei. Acho que, né, poderia ter ficado um pouco mais claro. O Caso do Lobisomem, do Thiago Pena. Tudo não passava de uma brincadeira, uma simples brincadeira do Cristiano. Uma coisa que eu gostei é o modo como essa história é contada, que é através de um diálogo, a história toda é um diálogo entre um cara que esteve envolvido no caso de lobisomem e o policial que prendeu esse cara, porque não acredita em lobisomem. É um formato que eu acho interessante pra um conto e no final tem uma virada que também achei legal, mas me incomodou muito nesse texto as frases gigantescas com um monte de vírgula e um ponto final. Tem bastante erros de português também. O Mal na Praça dos Anjos, do Aquimar Vieira. Já gostei do título. Estava passando pela Praça dos Anjos, avistei um certo tumulto. Olha, esse aqui ficou bem legal e tá bem escrito. É narrado em primeira pessoa, o cara tá passando por uma praça chamada Praça dos Anjos e aí ele vê um tumulto lá e descobre que as pessoas estão chicoteando o diabo. A partir daí já dá aquela certa estranheza, isso é legal. A única coisa que eu achei é que as coisas acontecem meio rápido, então não dá muito tempo do leitor se envolver emocionalmente com aquilo que tá acontecendo nessa história, mas a história é legal e parece que ele faz uma crítica à hipocrisia das pessoas e como o mal consegue se alastrar assim. Achei bem interessante. Esse aqui se chama A Inusitada Dramédia sobre o Halloween, do André Casarotti. Era uma vez duas irmãs, Alanis e Elvira. Eu achei a história meio confusa, mas assim, pelo que eu entendi, são 3 temporalidades diferentes e aí fica uma alternância entre essas temporalidades e todas elas têm a ver com Halloween. Ficou meio confuso esse negócio de ir mudando assim, porque é um conto muito curto. Conforme vai alternando de temporalidade, tem as divisões, então cada história fica mais curta ainda e ficou um espaço muito curto pra apresentar tudo que foi apresentado. Assim, os personagens, eles ficaram muito superficiais, as coisas ficaram meio estranhas assim, acontecendo de repente. Eu estabeleci um tamanho limite pra vocês e muita gente não conseguiu desenvolver uma boa história nesse tamanho limite. Eu sei que é um desafio você ter um tamanho máximo pra escrever o seu conto, ou um tamanho mínimo às vezes, mas faz parte, e um bom escritor tem que saber se adaptar aos desafios, porque na sua carreira, muitas vezes você não vai poder colocar sua própria vontade nas coisas que você vai produzir. Muitas vezes você vai ter que precisar se adaptar aos termos que alguém vai estabelecer pra você.
Esse conto agora é do Luan de Andrade, acho que não tem título. Ah não, o título tá aqui. Do palco transgênico à plateia de vermes. Later. Mas, gente, esse conto aqui tá muito bom. Texto cheio de reviravoltas. Vou até deixar no vídeo as minhas reações durante a leitura. Eu pensava uma coisa e tum, acontecia outra. E depois tum, acontecia outra. A história é assim. Essa última frase aqui é um cara que ele quer ser ator e tal. Ele tem um problema que é o irmão dele. Depois ele descobre que o irmão dele é gêmeo. Depois ele descobre que o irmão dele é um gêmeo siamês. Eles fazem cirurgia e aí o ator aqui, o protagonista, acaba matando o outro. E aí acontecem coisas que eu não vou mais falar pra não dar spoiler. Mas vai acontecendo assim, reviravolta atrás de reviravolta. E isso é muito legal, ainda mais porque o conto é pequeno, mas não deu aquela sensação de que as coisas estão acontecendo rápido. Em uma frase você já consegue tomar o impacto de uma reviravolta. Isso é muito legal. Então eu gostei bastante desse texto. Parabéns mais uma vez aí. Sonhos Terríveis, do Juliano Marques. Achei bem legal esse aqui. Ele é dividido em 4 capítulos e eu achei legal porque, tipo, eu pensei, nossa, como é que tudo isso aqui cabe em 955 palavras? Mas cabe. É um menino que ele tem sonhos ruins e acontecem consequências se ele tem esses sonhos. E aí ele tá evitando dormir, aí ele vai lá, pede pro médico um remédio pra poder dormir sem ter nenhum sonho. Só que não dá certo, ele tem um sonho e acontece a consequência desse sonho. E é uma coisa, assim, bizarra, bem do mal. Eu gostei muito desse conto, da forma como é colocado o mistério aqui pra fazer esse clima, assim, de... Nossa, esse menino aqui tá sem dormir, então ele deve acontecer alguma coisa muito ruim se ele dormir e sonhar. E aí eu fiquei querendo ler mais pra poder saber o que ia acontecer. Quando teve aquela revelação, foi realmente algo tão impactante quanto parecia. Então, acho que foi um conto bem construído. Parabéns, Juliano Marques. Esse aqui se chama Senhor Smiles, do Carlos Moffat. Se não é assim que se fala seu nome, mil desculpas. O conto mostra 4 crianças, 4 meninos que estão pegando doce no Halloween. Tem uma casa que eles não foram, que é a casa do Sr. Smiles. Um cara meio estranho, né, que ninguém sabe direito o que ele é, o que ele faz. Todo mundo só sabe que ele é estranho e sozinho. E aí um desses meninos, quando os outros vão embora, ele decide ir lá sozinho na casa do Sr. Smiles pra saber o que diabo está acontecendo lá, quem é esse tal do Sr. Smiles. E o segredo é assim. Eu vou botar a minha reação. Você escreve muito bem, parabéns por esse conto também. A Dama de Porcelana, do Eliel de Almeida. É uma história brutal de assassinato. Eu acho que, assim, além de estar com erros de gramática, de tempo verbal, uma dica que eu queria dar pra você, Eliel, mesmo que não dê pra você contar com muitos detalhes numa história tão curta, tem como você escrever essa história e contar ela de um jeito menos superficial, explorando mais os sentimentos dos personagens. Eu não me identifiquei com nada na história, simplesmente passou e pronto, mais uma história. Se você não tiver nenhum personagem com quem o leitor consiga se importar, não vai dar aquela coisa de eu preciso ler porque eu quero saber o que vai acontecer com a personagem, porque eu me importo com o que vai acontecer com essa personagem. Então, é uma dica que eu deixo. Tenta trabalhar mais nos personagens. Por exemplo, nessa história aqui, a Camille, você poderia pegar ela e transformar ela na sua protagonista. Como ela morre, mas vira um espírito, ela poderia, por exemplo, narrar as coisas que estão acontecendo depois da morte dela de um jeito muito mais pessoal do que esse narrador em terceira pessoa. Claro que isso é só uma sugestão, mas é pra mostrar que a história fica mais interessante se você der mais atenção aos sentimentos dos personagens ao invés de passar isso de um jeito superficial. Isso aqui chama Sangue de Gladiador, do Hermínio Neto, mas ó, esse conto tá meio grande aí. Tudo bem, vamos lá. O cheiro inebriante de sangue é um tormento nos momentos finais do duelo. Gente, tô achando muito bem escrito, parabéns. Tem até um ritmo, assim, bem legal, uma certa musicalidade, assim, nas palavras. Tem uma coisa aqui no meio do conto que eu não sei se faz parte. Tô meio confusa, mas acho que entendi. Não sei. É uma vampira que narra esse conto. Eu demorei até entender, eu achei um jogo legal, porque vai começando a narrar e a gente não sabe que tipo de personagem é o narrador e depois a gente vai descobrindo. Eu achei isso legal. Então o conto se passa na antiguidade, no Império Greco-Romano, e é narrado por uma vampira que fica lá na arena dos gladiadores, aí ela mata os gladiadores e tal, e ela vende partes dos gladiadores pra satisfazer as fantasias da alta sociedade. No geral, assim, é bem escrito, tem uma pesquisa bem feita, a caracterização ficou bem legal, tanto do ambiente, assim, do lugar da época, como dos personagens. E acho que é isso. Os pontos negativos é que tem uma parte que eu achei confusa e eu achei meio cansativo, mas os pontos positivos eu acho que superam. Esse aqui se chama Guardiã da Noite, do Jefferson Correia. Olha, eu gostei desse primeiro parágrafo. E ele começa dizendo: ela estava decidida a contar.
de hoje não passaria. E aí ele vai falando, né, o que a menina quer contar no final do parágrafo, aliás, no final do próximo parágrafo. Ele diz de novo, ela estava decidida a contar, de hoje não passaria. A verdade precisava ser dita. Essa repetição, assim, eu achei que dá essa sensação de que ela tá falando isso sempre, de hoje não passaria, e o dia passa, e aí no dia seguinte, de hoje não passaria, e aí passa. Eu acho que essa foi uma jogada interessante pra mostrar isso. Essa história aqui tem um problema que eu já vi em várias histórias, que é mudar de tempo verbal no meio da história, assim, sem nenhum motivo, de um jeito do nada, assim, que não faz muito sentido. Você tá contando a história no passado, fulano disse, fulano fazia e tal, e aí, por exemplo, na hora do diálogo, não sei o que lá, diz fulano, ou então uma ação, fulano se levanta, sendo que você estava contando a história no passado e aí de repente, do nada, sem o menor sentido, ela vai pro presente. Se você está contando a história no passado, conta no passado. Se você está contando no presente, conta no presente. E outra coisa também pra ficar ligado são os erros de português, gente. Erros de gramática. Se você não consegue identificar onde você tá errando na gramática, pede pra alguém revisar pra você, porque pega mal você ter o seu texto lá com muitos erros de gramática. Alguns erros é normal, muitos erros é problemático. Assassino Interior, da Cláudia Rivera. É sobre um cara que tem múltiplas personalidades, porque ele sofre de uma doença que chama transtorno dissociativo de identidade. E aí aparecem 3 personalidades que têm nomes diferentes, e o jeito como a Cláudia se referiu a essas identidades quando elas iam aparecendo, eu achei legal porque foi uma coisa meio confusa de início, depois que eu fui entender. Quando dizia assim, Ramon fez isso, Roberto fez aquilo, sendo que Ramon e Roberto são a mesma pessoa. Eu achei legal o fato de ter ficado confuso no início, porque é uma coisa confusa alguém com múltipla personalidade. A história começa já dentro de um conflito, de uma coisa estranha, do personagem acordando em um lugar sem saber como ele chegou ali e tal. Depois volta no tempo pra explicar como ele chegou, então isso é um recurso que faz a gente se interessar por uma coisa pra depois entender como chegou lá. Tem alguns erros de pontuação nos diálogos, mas no geral o conto é muito bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um post do site da Ronise Aline, que é uma escritora que também tem um site de dicas para escritores, e ela tem um texto muito legal lá ensinando a pontuar diálogos do jeito certo. Eu acho que vai ser muito útil para algumas pessoas que estão mandando contos com pontuação de diálogo errada, então eu vou deixar aqui na descrição. Essa aí se chama Não Se Preocupe, da Luna Gamer, esse é o único nome que tá aqui. Later. Olha, esse conto aqui tem uma virada no final muito boa. É um conto curtíssimo com um final bem arrebatador. E o que eu gostei também é que ele já começa logo no início, já dentro da ação. Não tem aquela preparação antes pra depois colocar o conflito. Já começa no conflito, já começa na ação, já começa com a menina escondida no armário do monstro que tá no quarto dela. O texto precisa de uma boa revisada, mas no geral a história tá legal. Sorriso Branco no Escuro, do Henrique Gomes. O garoto ouviu a conversa e despertou. Bom, essa história é um menino que tem uma irmã que fala durante a noite, e aí ele foi lá pro quarto dela pela varanda, que é tipo a mesma varanda pros 2 quartos. Aí foi pro quarto dela, ouviu ela falar com alguém, depois esse alguém, essa coisa, esse espírito, esse monstro saiu, e aí foi pegar o menino. Eu achei interessante que no final o Henrique transformou a prosa em verso. Ele foi botando as frases assim em cada parágrafo como se fosse mesmo versos. Quando você tá com medo, parece que a coisa tá acontecendo uma coisa de cada vez, assim, mais pausas dramáticas do que se fosse um texto corrido com cada frase do lado da outra, ao invés de num verso seguinte. Então achei bem legal essa história e também muito bem escrita. A Marca da Morte, do Fael Souza. Sonhei algo estranho esta noite. Então, pelo que eu entendi, tem uma menina chamada Nanda, que é a protagonista, e ela tá com alguma maldição, mas o que me deixou meio intrigada é que parece que as coisas que acontecem no conto não tem uma conexão. A menina começa falando que teve um sonho, e ela tá conversando com um menino, e esse menino tá preocupado com uma festa de Halloween, aí depois ela vai pra casa, aí encontra a mãe fala que o pai morreu e tal, depois ela tem esse sonho de novo, e sei lá, não entendi isso. Essa coisa que tá atrás dela é o pai dela, não ficou muito claro. E se não é, então qual é a conexão disso? Sabe, eu não consegui ver um porquê nas coisas acontecerem, eu não consegui ver uma conexão no que tava acontecendo. E eu acho que pra um conto, isso é uma coisa problemática, porque no meu vídeo sobre contos, até eu falo sobre um negócio chamado esfericidade do conto, que é um conceito formulado pelo Julio Cortázar, que é essa coisa do conto parecer algo fechado em si mesmo. E esse conto aqui
não pareceu algo fechado em si mesmo. Tem esse livro aqui do Cortázar, que é uma coletânea de ensaios dele. No ensaio chamado Alguns Aspectos do Conto, ele diz o seguinte: comparando um conto a uma fotografia, o fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e limitar uma imagem ou um acontecimento que sejam significativos. Eu encontrei um artigo chamado Formas Históricas do Conto, da Regina Pontieri, que eu acho que resume bem o que Cortázar quer dizer com a esfericidade. São contos contra o relógio, diz o escritor argentino, estruturas que potenciam a mais alto grau a tensão da situação exemplar que recortam. Daí seu caráter fechado, sua esfericidade. É basicamente isso, a esfericidade que o Cortázar fala. Hoje a gente para por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, ele deu muito trabalho. Espero que minhas opiniões e minhas análises tenham ajudado não só quem mandou os contos, mas todo mundo que por acaso tem algum problema parecido com o das pessoas que mandaram. E se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você quer ler meus contos, tem link aqui embaixo pro meu Wattpad. E amanhã já vai ter vídeo novo aqui, falando de outra coisa diferente que vai acontecer aqui no canal. Então fiquem ligados e até amanhã.